A maioria das vezes, os gigantes que são colocados diante de você, as portas fechadas, as barreiras, os perseguidores, eles não vêm para sua destruição, mas eles são a porta, eles são o canal para que você receba aquilo que Deus tem para sua vida, para que você seja colocado na posição, na direção daquilo que o Senhor chamou você para fazer. Eu venho contar para você hoje a história de Ana. 1 Samuel capítulo 1 diz assim, versículo... Vou ler do 1 em diante, só para você entender o contexto. Diz que havia um homem chamado Eucana, vivia em Ramá, na região de Zufê, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana, a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos Eucana subia da sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Rofini e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos seus filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor lhe ter cerrado a madre. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha lhe dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Irmãos, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você, repetir para você o que eu falei aqui no início. As peninas, os Golias, as muralhas, as tempestades, as covas de leões, as fornalhas ardentes, muitas vezes elas não vêm para a sua vida para te causar destruição. Você já viu um ditado que diz que o que não te derruba te deixa mais forte? É sobre isso que eu quero falar hoje. E irmãos, muitas vezes isso aí que você acha que é para sua morte, na verdade é para o Senhor estabelecer o chamado, para Ele estabelecer o processo, né, o propósito que Ele tem para sua vida, para Ele te colocar no centro da vontade dEle. Olha só Penina perseguindo Ana. Penina era rival de Ana, né, ficava o dia inteiro perturbando o juízo ali de Ana. A Bíblia diz aqui, né, que ela ficava provocando, zombando. Eu tenho filho, você não tem. Eu sou isso, você não é. Imagina que coisa insuportável conviver com uma pessoa diariamente ali, fazendo críticas, zombando de você, provocando a sua ira. E, irmãos, ao invés, isso aí causou em Ana uma necessidade, uma vontade de clamar a Deus, de orar, de suplicar, Senhor, porque ela não aguentava mais aquela situação, sabe? Eu imagino Ana não aguentando mais aquela chateação de Penina, além da vontade dela de ter filhos, normal, lógico, obviamente, mas ela não aguentava mais aquela perturbação na cabeça dela. Então ela fez o quê? Usou isso aí, digamos que isso aí foi o estímulo, né? Foi o empurrão, foi a porta que Deus usou, apesar de não ser assim maravilhosa, para que Ana fosse buscar resposta em Deus. Então Ana, ela entra no templo num dia que ela vai oferecer sacrifício ali, e ela se derrama na presença do Senhor da maneira que ela nunca tinha se derramado na vida. Talvez aquele dia fosse o limite da vida dela e ela falasse: eu não aguento mais, Senhor, hoje eu preciso de um retorno, uma resposta, de uma mudança. Eu não aguento mais Penina, não aguento mais essa situação, não aguento mais o que eu tô vivendo. E Ana, irmãos, ela ora com toda a alma, de uma maneira que ela nunca tinha orado, de uma maneira que ela nunca tinha se derramado na presença do Senhor. E o Senhor, Ele escuta a oração de Ana. E o Senhor, né, abre a madre dela e ela gera filhos. E a partir desse momento, Penina não mais importava para ela, não mais... nem se fala mais de Penina aqui, porque Penina ficou esquecida. Porque, irmãos, assim, quando Deus colocar você naquilo que Ele quer te colocar, quando Deus fizer aquilo que Ele tem para você, essa ansiedade do seu coração, ela para, porque você vai estar exatamente aonde Deus quer que você esteja. Você vai estar fazendo exatamente aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Então Ana precisava gerar Samuel, profeta, ungido de Deus, o servo do Senhor, querido, né, do Senhor escolhido ali para ser um sacerdote, um juiz, um homem de Deus. Ela foi honrada, irmãos, naquilo que ela sofreu, naquilo que ela padeceu ali. E eu tenho vários outros exemplos aqui para te trazer, se eu for pensar, irmãos, olha só Golias e Davi. Davi
Golias, para qualquer pessoa daquele exército de Saul, era um gigante indestrutível, era um gigante que ninguém podia fazer nada, tanto é que ele estava dias afrontando o povo de Deus e nenhum soldado, nenhum guerreiro, nem o próprio rei não faziam nada. Por quê? Porque para aquelas pessoas Golias era um problema, mas para Davi foi digamos assim, foi o motivo, né? Foi a porta que Deus abriu para que ele fosse, né, colocado na posição que Deus queria que ele fosse colocado. Porque até então ele cuidava das ovelhas do pai, até então ele estava escondido no anonimato, e agora Deus traz Davi ali para alimentar seus irmãos, e quando ele chega, ele se depara com aquela situação, e ele, como homem de Deus que ele era, o que ele faz? Quem é esse incircunciso filisteu para estar afrontando o meu Deus, o Deus vivo, né? E aí Saul tenta colocar aquela armadura em Davi, né? E Davi fala, não, eu não sei lutar com isso, eu vou aqui com a minha funda, com as minhas pedrinhas. E aí ele vai, irmãos, derruba aquele gigante na força do poder, na fé do Senhor que ele tinha. E Deus usa aquela circunstância, Deus usa aquele gigante, Deus usa aquele Golias, que era para os outros, para as outras pessoas, para as outras vidas, algo, né, sinônimo de destruição, de derrota. Para Davi se torna um sinônimo de conquista, irmãos, sinônimo de entrar no propósito que Deus tinha para a vida dele, para uma nova história, para um novo tempo. Ei, Deus tem um novo tempo para a sua vida, Deus tem um novo momento, né? Uma nova possibilidade. É aquilo que está sendo seu gigante, aquilo que está sendo sua barreira, aquilo que está sendo sua tempestade, aquilo que está sendo vento na sua vida. Deus vai usar, irmãos, para te colocar, para te transpor, né? Para te levar para onde Ele, né, tem para sua vida, para onde Ele tem para o seu chamado, para aquilo que Ele determinou para você. Imagina que uma fornalha ardente para qualquer pessoa seria a morte. Você vê que aqueles homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego ali, depois eles, só dele encostar ali, eles já se queimavam. E para Sadraque, Mesaque e Abednego, para o servo de Deus, para os ungidos do Senhor, para aqueles que confiam em Deus, aquela fornalha serviu para dançar com Deus ali, irmãos, no fogo, para ver a glória do Senhor, para o nome do Senhor ser glorificado. Então, aquilo que vem para sua morte, irmãos, ela não vai te matar, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem, né, daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que tem coisas que não são para a morte, mas para a glória de Deus. O que o Senhor está usando aí para ti, pessoas às vezes estão te perseguindo, pessoas às vezes estão te caluniando, situações estão se levantando de maneira que parece um gigante, parece uma coisa indestrutível, parece assim uma barreira que você não consegue transpassar, né, alcançar. Mas Deus manda te dizer através dessa mensagem que Ele está usando essas coisas para colocar você naquilo que Ele tem preparado você durante todo esse tempo. Irmãos, Deus tem te preparado e me preparado para um novo tempo. E chegou esse tempo. Então, recebe isso nessa noite. Esquece, irmãos, tudo que você está passando que possa estar sendo ruim, possa estar sendo difícil. Talvez o gigante tenha te trazido medo, talvez a tempestade, aquele vento, né, em você tenha trazido em você um pânico, um medo de submergir, de se afogar, de morrer. Talvez, irmãos, uma enfermidade, talvez uma notícia ruim, talvez uma palavra, né, de maldição contra a sua vida tem te preocupado, tem deixado você sem dormir, tem feito você pensar, irmãos, que você vai perecer. Mas olha, o Senhor, Ele está no barco, o Senhor, Ele está no controle, o Senhor, Ele é o que entra na fornalha, Ele é o que fez o leão jejuar. Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso que fez com que aquela pedra acertasse diretamente na cabeça de Golias e derrubasse aquele gigante. Esse Deus foi o Deus que deu o filho para Ana, irmãos, que orou, que ouviu a oração daquela mulher, ouviu o clamor, ouviu a alma dela e transformou toda aquela situação numa grande bênção. Então é assim o Senhor quer fazer na sua vida. Fica ligado com o que Deus está fazendo, fica ligado com o que Deus está trabalhando. Tudo aquilo que tem vindo contra você, irmãos, ao invés de você murmurar, reclamar, pensa com essa mente, pensa com a mente de Deus, pensa com a mente, né, do reino de Deus, irmãos. Não pensa com a mente nossa, não pensa com a sua visão, né? Não pensa com o seu coração, não pensa com a visão de Deus, pensa com a visão do reino dos céus, porque o céu não perde batalha, irmãos. Deus é o Senhor dos exércitos, Ele não perde as batalhas, o Senhor não escolhe errado, o Senhor não tem crise, o céu não está em crise, o Senhor lançou sobre Ele, levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. Então está tudo na mão e no controle de Deus. Ele não perde, irmãos, nenhuma batalha. Confia em Deus,
persevera aí nessa situação. Já, um pouquinho de tempo, né? Você vai ver que o Senhor vai virar essa circunstância a seu favor. E o nome do Senhor, que é o mais importante, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O nome do Senhor será glorificado em toda essa causa, em toda essa situação. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa, seu lar. Traga paz ao seu coração. Hoje, né? Já estamos no ano novo, então que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre a sua vida, que o Senhor faça você estar exatamente onde você precisa estar, que o Senhor te dê visão de águia, que o Senhor te dê a visão do céu, que o Senhor te dê a direção dele para a sua vida, em nome de Jesus. Até amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais uma mensagem, uma excelente semana para você, uma semana de vitória, uma semana de guerras vencidas, de respostas das suas orações, uma semana de paz, uma semana de intimidade, de comunhão com Deus. É o que eu desejo para você no nome de Jesus. Amém.